O banco UBS elevou recomendação de compra em Petrobras, preço-alvo que estava em R$ 40 agora subiu para 60 e geralmente é assim. Quando as ações estão subindo, eles elevam recomendação de compra. Quando estão caindo, rebaixam. Parece o comportamento especulativo que o Benjamin Graham dizia no livro O Investidor Inteligente, em que o especulador ele segue o fluxo do mercado, ele acompanha a manada. Se tudo está caindo, ele vende, se tudo está subindo, ele compra. É o tal do fator impulso. Basicamente é especulação. O problema dessa metodologia é que ela pressupõe a capacidade do investidor de sair nos melhores momentos, algo que não é um pressuposto razoável. Ao passo que o Warren Buffett ele sempre buscou o contrário, e o comportamento do investidor seria esse, o contrário é investing. Se está caindo, desde que faça sentido, que seja algo bom, você compra. Se está subindo, não necessariamente você vende, mas você para de comprar. De todo modo, eu quero aproveitar esse momento para falar a respeito do que a gente pode esperar da Petrobras, sem constituir nenhuma recomendação de investimento. Ação esta que já subiu quase 60% só no ano de 2026, e o Ibovespa só não está caindo mais muito por conta da Petrobras, porque ocupa um peso relevante na carteira do Ibovespa, sendo o que, se você pegar a alta do Ibovespa dos últimos 12 meses, quase nenhuma carteira de investimentos conseguiu bater, especialmente porque dificilmente você vai encontrar uma carteira de investimentos só concentrada em ações brasileiras. Nem é recomendável fazer isso. 100% não tem nada de títulos, nada de renda fixa. Você precisa de um certo equilíbrio para controlar o nível de volatilidade de uma carteira. Raramente você vai ter um indivíduo que vai conseguir suportar a volatilidade e, quanto ao mais, como a nossa vida é imprevisível, você não pode supor que não precisa de nenhum percentual em caixa. Pois bem, o que eu quero tratar aqui da Petrobras, e na sequência a gente vai falar de uma notícia relacionada à CEMIG, é o seguinte. Primeiro, você já sabe, é uma empresa subvalorizada em comparação com pares setoriais mundo afora. Se você olha o múltiplo de Chevron, 20 vezes lucro, Saudi Aramco, 20 vezes lucro, Petrobras, 5, 6 vezes lucro. Isso decorre do fato que existe uma desconfiança quanto à gestão da Petrobras. E é uma desconfiança válida, considerando o histórico muito ruim que nós tivemos em Petrobras. Mas, como diz Howard Marks, risco é proporcional ao preço. Dificilmente existe alguma coisa que não vale a pena comprar dependendo do preço, só se for algo muito ruim mesmo. E aí eu quero trazer o seguinte, o que a gente pode esperar de resultado e dividendos na Petrobras com essa alta do petróleo? Sempre lembrando que o que a gente pode esperar é impreciso, a gente tenta se aproximar minimamente. A margem de segurança, o bom senso nos ajuda a ter esse tipo de visão. E o Brent, batendo aí $110. Agora tá a 100 e pouco. Vamos considerar o seguinte, margem de segurança é sempre ótimo. Vamos partir do pressuposto de que o Brent vai permanecer a $100 ao longo desse ano. E eu já falei o seguinte em outro vídeo. Mesmo que a guerra se resolva rapidamente, o que eu acho muito difícil, basta você olhar para o histórico de guerras na humanidade, dificilmente se resolve em poucos meses ou semanas. Se a gente pensar em $100, ou se a gente pensar num novo patamar, considerando que nunca tinha havido o fechamento do Estreito de Hormuz e agora houve, então você já adiciona um risco a mais aí no preço. A gente poderia pensar na faixa entre $80 a $100, mas como eu disse, eu acho muito improvável o fim dessa guerra tão rápido quanto o pessoal está pensando. Você realmente acredita nisso? Vamos trabalhar então com um cenário de $100. Depois a gente trabalha com $80 o barril. O que a gente pode extrair, por exemplo, olhando para o resultado da Petrobras em 2025? O que eu quero te mostrar é o seguinte. Qual foi o preço médio praticado pela Petrobras em 2025? O Brent médio durante 25 foi de $69, sendo que em 2024 foi de $80. E olha só, o fluxo de caixa operacional, quanto que a empresa gerou de caixa, foi 200 bilhões de reais, tá? Contra 204. Então, olha, quase gerou o mesmo caixa com um Brent que estava um preço de 15% a mais. Isso é interessante. O fluxo de caixa livre, que basicamente é esse fluxo de caixa operacional menos a necessidade de investimento, ou os investimentos realizados pela empresa, foi de 91 bilhões contra 124. Então, você viu que acelerou o nível de investimento, apesar de um fluxo de caixa inferior. Então, você não pode considerar o seguinte, olha, já que a um petróleo a 70, eu gerei um fluxo de caixa livre de 92 bilhões de reais, que é o paradigma, a referência para os dividendos, aí que a gente chega nisso. Então, se o petróleo ficar pelo menos a 100 de preço médio, eu estou falando
de uma alta de 42%. Então você não concorda que o resultado da Petrobras poderia subir 40%? Sair de 91 de caixa livre para 127? Ah, mas espera aí, Luan. Também existe a questão do refino. A Petrobras está operando prejuízo para segurar reajustamento. Isso é verdade. Só que eu preciso ressaltar aqui o seguinte, que o resultado do refino, ele é ínfimo perto dessa alta advinda do petróleo bruto. Então sim, podemos fazer um ajuste aqui pensando em perdas por segurar reajustamento, de tal modo que a gente poderia esperar pelo menos 115 a 120 bilhões de reais de fluxo de caixa livre. Vou ficar no mínimo 115. E segundo a política de dividendos da Petrobras, 45% do fluxo de caixa livre vira dividendo. Então, algo em torno de 51 bilhões, 50 bilhões, sendo conservador, seria dividendo no seu bolso. Então, a preços de hoje, a 48, que já não são tão assim convidativos, você teria um dividend yield de, veja, 50 bilhões. Se eu dividir pelo número de ações da Petrobras, aí eu chego no dividendo por ação, que são 12,8 bilhões de papéis, eu teria 3,88 por ação. 3,88. Se eu dividir isso aqui pelo preço atual de 48, eu estou falando de um dividend yield de 8%. Então hoje, um dividend yield provável, mínimo até, em Petrobras seria 8%. Considerando os últimos dividend yields reportados pela Petrobras, sempre ali a 10, 11%, olha só, e em anos anteriores em virtude de vendas de ativos até muito acima disso, mas aqui ó, 2025 foi algo mais próximo do que seria a realidade hoje de Petrobras, 10%, 8% é um yield muito baixo. Ah, mas pode ter dividendo extraordinário. Sim, mas aqui a gente está trabalhando com o dividendo da política de dividendos. E 8% não é grande coisa pensando em Petrobras, apesar de ser grande coisa pensando no geral, já que 8% é um dividend yield muito bom. Então só por aí você já ficaria reticente em comprar Petrobras, não é vender, né? Nem se fala em venda nesse momento, é loucura. Os ativos de petróleo estão sendo bastante defensivos nesse momento de muita volatilidade na carteira, então não se deve fazer isso. Mas veja que aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de 45% do fluxo de caixa livre. Se a gente trabalhar com 100% do fluxo, o que daria mais ou menos R$ 9,00 por ação, tá? Nessa nossa projeção, a gente está falando que a empresa está negociando a um fluxo de caixa livre yield, né, que seria o fluxo de caixa livre dividido pela cotação, de 18, quase 19%. Olha como a empresa é descontada mesmo a preços de hoje. Valor intrínseco eu deixo para os membros da comunidade FMI. Portanto, perceba, Petrobras não é cara, mas o dividend yield tende a ficar mais próximo de 8% nos preços atuais. De tal modo que você não deve sair seguindo essas recomendações de compra, porque se você não queria comprar a 30, por que você quer comprar agora? Tá vendo o fator impulso? Tá vendo FOMO? Cuidado. E a venda? Não faz sentido vender um ativo barato e no momento em que ele se tornou defensivo. Então é basicamente isso que eu penso a respeito de Petrobras nesse momento. Tratando aqui da CEMIG, cujas ações ordinárias subiram 14% no ano, houve aqui um comunicado ao mercado que foi um questionamento da CVM a respeito de uma reportagem, que basicamente foi uma notícia, né, veiculada na CNN Brasil, que foi uma entrevista com o presidente da CEMIG, em que ele teria dito o seguinte, que vê o modelo de corporação como um caminho para destravar valor e ampliar a capacidade de crescimento da companhia. Lembra que eu já fiz um vídeo falando que a CEMIG tem um plano de investimentos super agressivo de 44 bilhões de reais? O que o presidente da CEMIG está falando aqui, olha, a gente talvez precise de capital privado, fazer com que a CEMIG se torne uma corporação, uma empresa de capital pulverizado com mais capital privado, a fim de conseguir realizar esses investimentos com mais tranquilidade. A proposta, defendida pelo governo de Minas Gerais em análise na Assembleia, prevê a transformação da estatal em uma corporação, ou seja, uma empresa sem controle definido. Na prática, a empresa migraria para o novo mercado AB3, passando a ter apenas ações ordinárias. Hoje nós temos CEMIG 4, então você extinguiria a CEMIG 4. Nesse desenho, o Estado deixaria de ser o acionista controlador. Por quê? Porque ele detém 17% do capital social da CEMIG. Porque o Estado, ele detém aí seus 17% de capital social. E esses 17 representam mais do que 50% das ações ordinárias. O que me dá controle é ter mais do que 50% das ações ordinárias. Mas, se eu pegar todo esse capital social pulverizado entre ações ordinárias e preferenciais e transformar tudo em ordinária, nesse caso, o Estado de Minas, ele teria só 17% da companhia. Perderia automaticamente o controle só nessa transformação das preferenciais em ordinárias. Só para você ter uma ideia, eu vou aqui no Investidor 10, você consegue consultar o número de ações de cada classe. Então você clica aqui em empresa e aqui embaixo, olha só, você tem 956 milhões de ações ordinárias e quase 2 bilhões de ações preferenciais. É por isso que dá só 17% eu ter mais do que 50% de ações ordinárias, porque eu tenho praticamente o dobro aí de ações preferenciais
preferenciais. E aí eu transformaria tudo isso em ordinária, logo, esse 17% de capital social pertencente ao Estado de Minas representaria só agora 17% de participação, porque seria tudo ordinária, novo mercado, basicamente isso. E aí, qual que é o questionamento aqui da CVM? Pô, tinha que ter soltado fato relevante, por que você não soltou? Por que você considera que essa afirmação do presidente da CEMIG não constitui fato relevante? E aí veio a CEMIG e disse o seguinte, que na ocasião, o presidente da companhia mencionou que as propostas de desestatização foram oportunamente apresentadas à Assembleia de Minas Gerais e que esse seria um tema, segundo a declaração do presidente, que a Assembleia tem que decidir junto ao Executivo. Meio que falando assim, olha, foi dito nada demais. E que isso já seria um fato de conhecimento público, né? O envio da proposta junto à Assembleia. Então, na visão da CEMIG, basicamente, a entrevista não traz nada de novo e aí não precisaria ter um fato relevante. E não haveria, assim, irregularidade nenhuma a ser sanada. Essa é a visão da CEMIG, se defenderam ali. Então, nada demais, tá? Em uma entrevista que foi feita junto ao governador Zema sobre o projeto de privatização da CEMIG, ele respondeu o seguinte: é um ano eleitoral em que os deputados, em sua maioria, vão estar muito empenhados nas suas campanhas, então fica difícil. Mas o caso da CEMIG é muito mais simples que o da Copasa. Olha só, o Estado hoje tem o controle da CEMIG com 17% das ações. Nós pretendemos mudar a governança da CEMIG para o Estado se tornar um acionista comum, com 17% e uma participação a ser repassada à União, porque a dívida junto à União está muito alta. O Estado vai ter condição de vetar alguns pontos, que é a ação que dá esse poder de veto, que é a Golden Share, com mudança no nome da empresa, saída da matriz de Belo Horizonte e outros temas sensíveis. Se não houver clima para votar nesse ano, fica para o próximo governo. E esse ponto da privatização aqui é importante, porque na prática, por que ele disse que é simples? Viu? Essa privatização seria a seguinte: eu vou converter tudo para o novo mercado, tudo em ação ordinária. Uma parte vai ficar com a União, que seria a federalização, porque a gente deve para a União. E essa parte ficaria em um programa de recuperação fiscal que a gente iria aderir. E agora, com mais investimento privado, tudo seria ordinário, a gente teria mais capacidade de investimentos. E aí, eventualmente, a empresa poderia ser avaliada, vamos dizer assim, numa medida muito mais próxima a seus pares setoriais. Claro que eu não penso em Copel negociando a 3 vezes o valor patrimonial, mas talvez CEMIG pudesse aí ser avaliada 2,5 vezes, algo assim. Então, com a privatização, as ações ordinárias aqui da CEMIG poderiam sim se valorizar, apesar dessa alta necessidade de investimento que hoje a empresa tem, conforme declarado no seu plano de investimento. Então, o gatilho de alta aqui, talvez o mercado já esteja antecipando, por isso que as ações ordinárias vêm subindo aí bem mais que as preferenciais, talvez seja a expectativa de privatização já nesse ano. Seria uma privatização com essa conversão, mas em ano eleitoral? Difícil. Talvez seja, como disse ali o Zema, fique para o ano que vem. Eu, contudo, mantenho ali minha avaliação a respeito da empresa, cujo valor justo, na minha visão pessoal, não deveria ultrapassar os 39 bilhões de reais. Mas é claro, de novo, se tiver privatização de fato, o mercado ele reduz a taxa de risco, a taxa de desconto e aumenta a projeção de crescimento. E aí por isso a empresa valeria mais do que isso. Talvez 50% a mais do que isso. Mas eu prefiro ficar longe dessa especulação. Porque a gente não sabe. Se a gente tivesse a certeza de que vai ter a privatização, pô, né? Seria uma arbitragem fácil aqui. Mas você não sabe, você não tem certeza de que isso vai acontecer. Privatização é um tema muito sensível. Então eu prefiro avaliar a empresa considerando a situação atual, sem que haja privatização. Perfeito? Conservadorismo, de novo, nunca é demais para avaliar empresas. Por fim, eu te convido a entrar para a minha comunidade, a comunidade Formação Mira Invest, onde eu tenho vídeos exclusivos que ficam para os membros do YouTube, assim como a minha planilha de valor intrínseco das ações, que eu atualizo recorrentemente, e relatórios de análise de fundos imobiliários e diversas ações, por exemplo, aqui um relatório da CEMIG, além do meu treinamento Formação Mira Investing para quem quiser se aprofundar ainda mais. Se quiser conhecer, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu sempre estou lendo. Eu te vejo no próximo vídeo.